Salve Maria! Espero que estejam bem com a graça de Deus. Hoje, sem café, vamos continuar o assunto que estávamos falando no último vídeo, que é sobre biquínis e a modéstia e a feminilidade católica e a mulher católica nesse contexto. Então, a gente viu que teve uma grande polêmica aí da defesa do uso dessa peça, que a gente já viu com base na doutrina, moral da igreja, alguns aspectos de partes do corpo que devem ser cobertas e partes que podem ser reveladas, As partes do corpo que podem ser reveladas em qualquer ocasião, que nunca serão imodestas, são rosto, mãos e pés. O resto a gente cobre algumas partes sempre e as outras a gente vai mantendo mais ou menos cobertas, como a gente mantém os braços e as pernas para cima, para baixo, dos braços para dentro do corpo, dos joelhos para dentro do corpo, a gente não mostra. E por isso o biquíni é claramente uma peça que você se expõe muito mais do que é devido, Ele só tem um tecido próprio para banho, mas ele não é nem a roupa, nem uma roupa. É uma peça íntima, aquilo que você usa para você e talvez se tiver um marido, para o seu marido. Mas em público jamais, Porque você tem que se preservar como mulher cristã católica. E aí a gente vê que o problema não é esse assunto todo verão tá sendo trago de volta, O problema é por que esse assunto é sempre inserido de volta no meio católico, Tem sempre esse debate. O que será que anda errado para a gente estar sempre que toda vez que uma pessoa vem se converter e, sei lá, talvez ela tenha um perfil grande, seja influencer, ela traga essa opinião diferente, E o assunto é debatido e todo mundo é uma balança de opiniões, cada um tentando provar um ponto. Por que isso sempre acontece? Porque numa sociedade com o catolicismo sendo vivido na sua plenitude, isso não aconteceria. Por quê? Porque aquela pessoa, quando entrasse no catolicismo, ela já receberia tudo. Não receberia uma coisa que a deixa perdida a ponto dela dar uma opinião tão equívoca assim. O que acontece é que é falta de instrução. É falta de instrução tanto dos sacerdotes quanto das próprias moças católicas, que nesse quesito poderiam instruir nunca sem caridade, porque para você dizer a verdade, você não precisa faltar caridade, você não precisa falar, sou biscate, tem que botar uma roupa, a não ser que seja necessário. Mas você pode chegar, olha, nós católicos, fazemos assim, a gente nunca expõe nosso corpo por preservação da pureza, apresentar-se a vida dos santos, a doutrina, a teologia moral dos moralistas clássicos, sobre as partes do corpo. Toda a questão de modéstia, que não tem, modéstia não é só aquele pedacinho que tem no catecismo, como todo mundo lê e acha que aquilo é modéstia. Não, modéstia tem vários livros, desde o início da cristandade, tem vários livros, sobre modéstia, várias opiniões, tem São Tomás, tem Tertuliano, tem um monte de santos que falam sobre isso, Santo Afonso, e vão rebuscando o assunto, então tem muito material para se estudar. Então não tem por que uma moça católica chegar na internet e soltar essa opinião assim do nada. Isso é uma bola de neve do que já está acontecendo há muito tempo, de perfis que são relativistas e liberais quando ensinam a modéstia, porque nesses discursos de trazer biquíni para dentro da veste católica, ela nunca chega assim, eu quero ficar pelada mesmo. As moças não falam isso, porque isso é escancarado. E às vezes nem é isso que elas querem. Elas querem ser comuns, andar, porque elas acham que a imodéstia é quando você é menos do que a maioria, é menos vestida do que a maioria, sendo que a maioria já está mal vestida. Então, para você ser modéstia, você tem que ser muito mais vestida que a maioria. E isso é o que se perdeu, porque o afastamento, a decadência essa decadência moral da vestimenta no Ocidente inteiro, isso é muito novo, Porque desde lá da Idade Média, início da cristandade, as coisas foram, às vezes, tinha um decote ali, uma coisa que era
Mas é só esse é o problema. Não era uma coisa tão escancarada assim e geral, né? Que entrasse na vida da mulher católica. E aí, quando a mulher ela se insere nesse meio de normalidade, né? Porque é isso que está nesse discurso de querer ser normal, de em cada ambiente eu vou adaptar a minha veste, e o ser modesta é eu me vestir igual aos outros, só que nem tanto. Eu não vou ser tão imoral quanto os outros, né? E aí tá a modéstia, essa linhazinha assim. Sendo que não é isso que a igreja fala, né? Quando São Tomás diz que deixa, né? Você tem que se vestir conforme o costume comum, ele diz sobre você não usar nada chocante, tipo, você aparecer na missa com vários piercings, spikes, digamos assim. É uma coisa assim chocante, você não pode chocar uma veste alienígena, ou até uma do primeiro século, mas tem a medida da roupa, não é sobre a medida da roupa, é sobre o tipo da roupa, né? Você se vestir com o tipo da roupa atual, só que na medida modesta, né? É isso, é essa observação que tem que ser feita. Só que a observação está sendo feita de maneira equivocada, né? As moças, elas acham que se vestir conforme os tempos e a moda é literalmente se vestir. Então, se as pessoas estão usando biquíni, vamos supor que elas estejam usando biquíni para sair de casa, ir ao shopping, tá quase lá. Então, se eu usar short e cropped, eu estarei modesta perante elas. Não, você estará menos imodesta, né? Você estará imodesta, mas você estará menos do que elas, só. Você continuará exibindo seu corpo, você continuará pecando com seu corpo e levando o seu pecado. Só que você estará um pouquinho mais coberta que elas. E a modéstia não é tão um pouquinho mais coberta, está coberta na medida certa. E a medida certa quem dá é a igreja. Mas esse pessoal, né, desses perfis liberaloides, né, da modéstia católica, eles pregam que não existe uma medida, né, que cada um, imagina, é uma modéstia protestante, né, cada um decide até onde vai, e cada um vai em um ambiente adaptando. Você pega qualquer outra virtude e não funciona assim. Por que uma modéstia funcionaria? Imagina num ambiente de fofoca, você faz fofoca para poder você passar despercebido, ser normal. Num ambiente que se fala muito palavrão, contra a castidade, que se fala muitas conversas ali, você vai e participa, porque se você recuar, se você falar não quero participar disso, você vai se afastar, se você fizer diferente, se você mudar de assunto, você está sendo radical demais, você está sendo ET, extravagante, e você está sendo, no caso, chamando muita atenção, sendo imodesto, sendo escandaloso. Eles têm medo da virtude fazer escândalo, mas no mundo de trevas a virtude vai fazer escândalo. Então, o problema da pessoa chegar a essa conclusão de defender publicamente, botar o rosto num vídeo e fazer e postar, ela ter muita segurança para isso, porque ela tem muito embasamento de várias opiniões diferentes na internet. Porque quando você se tornasse católico, você deveria receber uma doutrina reta, integral, nenhuma opinião. Só a doutrina, a pura doutrina. Mas não, a mulher, quando ela se converte, ela recebe a opinião de blogueira tal, do padre X, e tem lá um blog que ninguém sabe o rosto que fala outra coisa, e ela vai ficando perdida. E ela vai abraçar a opinião que convém a ela. Porque a verdade vai fazer ela largar muitos hábitos, vai doer. Então ela vai abraçar a opinião que convém a ela. Então, é por isso que chegamos ao ponto de moças defenderem o uso de biquíni. Elas não estão necessariamente trazendo o erro, elas estão pegando um erro que já está lá e colocando em evidência, que é o erro de relativizar uma coisa tão simples. Você tem que obedecer o que está na igreja, o que a igreja já falou. Né? Às vezes, poucas vezes a igreja teve que se pronunciar sobre o assunto lá atrás. Mas conforme foi chegando a modernidade, ali na época de Pio XI, Pio XII, foi que
a coisa tá ficando bem ladeira abaixo. Então, eles, né, Pio XI, mandou lá o vigário geral dele, né, publicou uma carta, e na carta ele disse as medidas certas para uma veste modesta. Ele diz que nas escolas, para você ver que não é só na igreja, como dizem, nas escolas, nas ocasiões todas, para insistir que as moças sempre se vistam com modéstia, né? Tem vários padres, né, inclusive o Padre Pio pegava muito no pé das moças, e muitos avisos de padres em igrejas mais tradicionais dizem isso. Mas porque esse pessoal insiste em dizer que a modéstia ela está na adequação, não na adequação, você tem que adequar o comprimento da sua roupa, o comprimento da sua roupa tem que ser o correto. Você adequar o tipo de vestimenta, né? Se você vai para um ambiente que pede veste formal, você vai para um ambiente que seja uma formatura, você não vai com uma roupa que você vai para academia, obviamente. O comprimento tem que ser o mesmo, mas o tipo de roupa não. Você vai para academia cobrindo as mesmas partes do corpo que você vai para uma missa, ou para uma formatura, ou para uma festa, ou tá num churrasco, numa roda de amigos, todos é o mesmo comprimento. Porque se a castidade não vai mudar conforme a ocasião, se a sua temperança, evitar o pecado da gula, deixar de fazer fofoca, deixar de falar palavrão, nenhuma dessas coisas muda conforme a ocasião, porque só a modéstia vai mudar. Você tem que estar com uma roupa adequada ao ambiente, mas isso não significa você diminuir o seu comprimento. Que, aliás, isso não necessariamente vai incomodar alguém. Você tá com uma manga e um midi. Isso não, a gente ainda não chegou nesse nível, que isso vai chegar lá, de ser chocante aí, né? Aí que vão largar mesmo de usar uma veste modesta. Porque as pessoas hoje acham que a modéstia, ela é só não causar escândalo. De estar muito coberta. Estar pouco coberta é um problema assim que não julgueis, mas estar muito coberta, né? Está causando escândalo. É chocante? Fora da casinha, se uma pessoa vai à praia de terno? Mas ela não está num pecado maior do que quem está de biquíni, só porque a multidão está de biquíni. Ela está só fora do contexto, mas ela não está pecando contra um mandamento. Ela não está pecando contra o mandamento. Ela poderia estar melhor vestida para a ocasião. Mesma coisa se ela for de roupa social na academia, né? A pessoa faz meme. Mas ela vai estar inadequada, a veste dela vai estar inadequada no ponto de vista da boa convivência, né? Eu esqueci a palavra que usa. Mas ela não vai estar pecando contra a castidade, contra a modéstia, não vai estar. Ela pode estar ali com vício, né? Se ela faz isso com frequência, se ela faz isso de propósito, ela pode estar viciada, pode ter um vício, né? Que ela tem que combater ali. Mas ela não está num estado pior do que quem está usando a roupa que normalmente se usa nesses ambientes, de academia e de praia. Ela só teria que se equilibrar um pouco. Mas o tipo de rodinha que anda na internet, no Instagram e alguns apostolados de modéstia que fizeram chegar a esse nível e vão fazer chegar a pior. Porque quando você defende a sua opinião acima de uma coisa que a igreja já falou, né? Porque ainda que eu não concorde, eu posso dizer, eu não acho que uma roupa de alcinha vá fazer algum homem. Não é o que eu acho, mas eu posso ter essa opinião. Mas, ainda assim, a minha opinião não importa o que eu acho e o que eu não acho. Eu devo obediência, eu não sou protestante. Não é cada um vai interpretar a modéstia, o que é o pecado, de acordo consigo. Eu vi um vídeo de um padre do Instituto Bom Pastor. Ele dizia que as pessoas que têm apostolado na internet, elas não sabem o problema que elas causam falar a opinião delas sobre moral, porque elas dão a opinião delas ali meio que na correria, né? Alguém faz uma pergunta na caixinha, será que é pecado isso? Será que eu posso isso? Isso é ok? E a pessoa, é ok, eu não acho nada demais não. A pessoa faz, a pessoa tá, leva anos de pecado mortal por causa disso, isso se torna um vício na alma da pessoa. O padre, para tirar isso, é um trabalho, porque um perfil grande desses aí falou que não tem problema.
quando você tem um perfil na internet, você lida com almas. Não é sobre você. Você pode salvar ou condenar uma alma. Então não vale ficar dando opinião sobre qualquer coisa acima do que a igreja falou. Se você tem dúvida e você quer responder essa pessoa, porque ela chegou a você e perguntou, então você pode, poxa, eu não sei disso, mas eu quero ajudar essa pessoa. Você vai atrás de uma resposta segura. Você não vai no que sua cabeça trouxe do nada. Você não é teólogo, você não é ninguém, você no máximo tem quase 50 anos. Você já leu o livro de teologia moral? Você já leu os debates que às vezes nem os doutores concordam entre si? Não leu, mas porque eu acho, então Esse é o grande problema, é por isso que a gente chega a esses extremos de opiniões. Ela só evidenciou uma coisa que estava lá escondida. Foi só isso. E aí a gente chega nessa grande questão, ela só revelou algo. A moral católica está limpíssima, todas as moças católicas estão se vestindo super bem, né? Todas são quase santas, e aí uma decidiu uma opinião polêmica que chocou a internet. Não foi isso. Infelizmente, cada uma vai descendo um pouco, descendo um pouco, descendo um pouco, descendo um pouco. Né? Aí defende short, alcinha, biquíni, daqui a pouco vai andar normal. Porque se eu fosse passar despercebida, né? Se eu fosse querer passar despercebida onde eu moro, eu ia usar short e sutiã na rua. Pode-se dizer que minha roupa é muito diferente das roupas que se usam aqui. Eu não me sinto melhor por isso, não. Mas a minha roupa é muito diferente das roupas que as pessoas podem olhar pra mim esquisito. Mas eu não me visto pensando em ninguém, não. Eu nem reparo. Se a minha roupa tá agradando a Deus, tá ótimo. Se eu tô em casa, eu tô com uma roupa simples. Se eu vou pra missa, eu vou usar uma roupa mais trabalhada. Se eu for pra uma festa. Mas a mesma medida. E eu não tô falando de mim pra vocês terem a mim como exemplo, não. O exemplo de vocês é santas, a Virgem Maria. Eu não. Mas pra que entre no contexto aí, né, de que a roupa que você veste é para agradar a Deus. Não pra você ficar normal perante todo mundo. Onde todo mundo tá nu, você é nu. Onde todo mundo é vestido, você é vestido. Um padre também já falou sobre isso, sobre o fato de algumas pessoas, né, serem tão liberais e de vida dupla, que às vezes, quando estão com amigos católicos tradicionais, se vestem com modéstia, e quando estão com amigos liberais, normais, mundanos, ou qualquer coisa assim, se veste normal, liberal, mudando. E a linguagem muda. A pessoa a pessoa não se tornou virtuosa, ela está fingindo. Isso sim é hipocrisia, isso sim é enganação. Deixa aí nos comentários se vocês enxergam isso que está acontecendo, né, desse liberalismo das opiniões, que vai chegar um ponto que a modéstia vai ser, né, já disseram por aí, né, se vestir com normalidade, não é se vestir com virtude, não é a Deus que escolhe sua veste, a Virgem Maria não é sua inspiração. É você se vestir normal conforme você acha que é normal, ou conforme você acha que é modesto. A coisa tá piorando numa velocidade, mas o coração de Maria há de triunfar. Salve Maria!